Hoje eu quero trazer um assunto super importante que muitas pessoas também têm me questionado por onde eu ando, que é como é que de fato pode acontecer a responsabilidade civil dos síndicos, né, dos gestores de condomínios. E esse tema, que parece um tema super na fala das pessoas, assim, né? Todos os síndicos têm medo da tal responsabilidade civil. Mas, de fato, acho que poucos sabem efetivamente como é que isso pode acontecer. E eu, sucintamente, quero abordar esse tema com vocês, telespectador. A responsabilidade civil é um instituto lá do Código Civil, que pressupõe pelo menos 4 coisas que devem acontecer, então, para um síndico ser responsabilizado civilmente, né? Justamente pelo fato de estar imbuído, né, no mandato de síndico. Então, o primeiro deles é uma ação ou uma omissão. Essa ação ela deve ser contrária às suas atribuições e, no caso da omissão, o síndico deve deixar de fazer alguma coisa quando, em virtude de lei, ele deveria ter feito, né? Então, o síndico que faz alguma coisa contrária às suas atribuições ou deixa de fazer quando deveria ter feito, né? Então, ele incorre numa ação ou numa omissão. Dessa ação ou dessa omissão, deve haver um prejuízo, que a lei chama de dano, né? Então, o que o síndico fez contrário às suas atribuições ou o que ele deixou de fazer deve ter gerado um prejuízo, seja ele qual for, ao condomínio. Mais do que isso, deve haver também, o terceiro ponto, é o nexo causal. E a lei também chama de nexo de causalidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a ação do síndico, fazer alguma coisa contrariamente às suas atribuições ou deixar de fazer alguma coisa quando deveria ter feito, deve estar ligado ao fato de ter concorrido para que o prejuízo, então, tivesse acontecido. Ainda que não seja 100% do prejuízo, né? Porque síndicos podem estar agindo em conluio com outras pessoas também para prejudicar algum condomínio, né? E o quarto ponto é a apuração de culpa, né? Que na lei a gente sabe que ela é apurada através de três requisitos, que é a negligência, a imprudência ou a imperícia. Então, para trazer um exemplo mais tangível para você, telespectador, quando a gente fala de negligência é quando a gente está dirigindo o nosso carro e a gente sabe que os pneus estão carecas e a gente não faz a substituição. A gente segue andando, mesmo sabendo que aquilo pode ocasionar um acidente, a gente segue transitando com o nosso carro. A imprudência é quando a gente passa com o sinal fechado, né? Fechou o sinal, a gente sabe que não deve passar no sinal vermelho, mas mesmo assim a gente passa. Estamos agindo imprudentemente. E a imperícia é dirigir um carro sem habilitação técnica para isso, né? Ou seja, conduzir um veículo sem carteira de motorista. Então essas 3 coisas elas também devem ser apuradas na culpa. Então, 4 coisas, recapitulando: ação ou omissão, fazer alguma coisa contrariamente às suas atribuições. Lembrando que as atribuições do síndico elas estão no Código Civil, na Lei 4591, em todas as legislações especiais, PPCI, LTIP, etc., e também nas convenções e regimentos internos dos condomínios. Nas decisões de assembleias também. Uma ação, deixar de fazer alguma coisa quando deveria ter feito. Essa ação ou omissão deve ter gerado um prejuízo, que a lei chama de dano, seja ele qual for o prejuízo. Deve haver também um nexo causal, a ação ou a omissão deve ter contribuído, ainda que em parte, para que esse dano tenha ocorrido, e a apuração de culpa através de negligência, imprudência e imperícia. Então, se essas 4 coisas acontecerem, sim, o síndico vai incorrer em responsabilidade civil. Essa responsabilidade civil ela é apurada no âmbito judicial e a pena, digamos assim, para o síndico que incorre nessa responsabilidade civil é pecuniária, né? Um valor financeiro, então, que o síndico é sentenciado lá a devolver ou a pagar para quem causou o prejuízo. Tenham todos uma boa semana e semana que vem trago mais assuntos pertinentes. Um grande abraço.